Sou Francisco Duarte Mendonça, tenho 61 anos, nasci em 29 de janeiro de 1961, sou natural do Porto Santo, sempre vivi cá, vivo no sítio do Campo de Baixo, nasci numa família humilde, pobre, e desde a minha infância que notei da parte dos meus familiares uma grande apetência e uma grande atenção pela parte das nossas tradições culturais. E desde aquilo que os meus avós me transmitiram, da parte dos meus avós paternos, o meu avô sempre esteve ligado também às cantigas tradicionais, e foi algo que eles foram-me deixando, eu fui convivendo, e naturalmente com 16 anos surgiu uma oportunidade de entrar no grupo de folclore, e a partir daí então, pronto, ganhei mesmo este bichinho pela parte da área cultural, e desde essa altura, dos 16 anos, que até hoje faço parte da Associação Grupo de Folclore do Porto Santo. Tanto da parte dos meus avós maternos como paternos, sempre foram pessoas ligadas ao campo, sobreviviam daquilo que a terra dava, nomeadamente, especialmente do trigo, da cevada. Era uma vida de muito trabalho, de sol a sol praticamente, e muitas vezes estavam dependentes de se chovia ou não, se havia água ou não, para terem a colheita, tanto a nível do cereal, como também na parte da vinha, das uvas. Estavam sempre dependentes disso, e eram uma vida de muito trabalho, bastante, mas que no fundo éramos felizes e nunca nos faltou nada na mesa, e pronto, hoje em dia as coisas foram melhorando naturalmente. A vida em Porto Santo não é a mesma coisa que nessa altura, e é pena que hoje em dia falamos de tudo o que é moderno, tudo o que é bom, e ainda bem, mas falta um pouco da passagem do testemunho para os mais novos, o que realmente foi o Porto Santo aqui há uns anos atrás. E pronto, e neste aspecto, na parte do grupo, temos feito um trabalho aprofundado, e é a nossa motivação e objetivo principal é passar estes valores, um pouco da nossa história tradicional, aos mais novos, o que às vezes não é fácil. Daquilo que me lembro, portanto, tenho 61 anos e não presenciei algo que se passou há 100 anos, mas tenho um pouco a ideia de como o meu avô, meus avós me transmitiam. Tínhamos uma ilha que estava longe de tudo, como infelizmente ainda hoje, por alguns momentos, às vezes também se passa isso, mas as pessoas sobreviviam e valiam-se daquilo que tinham cá, praticamente. Não tínhamos os transportes que temos hoje, tanto a nível marítimo como aéreo, e as pessoas conseguiam, às vezes, por exemplo, as pessoas às vezes trocavam as uvas por um que tinha uvas, fazia uma troca com outro que tinha peixe e não tinha uvas, e era muita dificuldade. Por exemplo, as pessoas que tinham o cereal para moer, por exemplo, tínhamos outra dificuldade, tínhamos os moinhos de vento, mas se o moinho de vento não moía, não havia farinha, e às vezes estávamos dependentes de que viesse o vento e que se moesse para ter a farinha para fazer o pão. Como mais recentemente estávamos dependentes também às vezes por exemplo, dos carreireiros que traziam a farinha da Madeira. Às vezes, se não havia as ligações habituais, às vezes até se passava uma fome porque estávamos dependentes dessas ligações. E, portanto, sobreviveu-se praticamente, mas passou-se por muitas dificuldades aqui nesta ilha. Hoje as maiores facilidades através da evolução tanto das ligações como tecnologias. Hoje praticamente estamos ligados ao mundo todo, embora em algumas situações, como dizia há pouco, temos o mar para o meio, e é sempre uma dificuldade acrescida, mas pronto, mas não tem nada a ver com aquilo que se vivia
há 50, há 60, há 100 anos atrás. É totalmente diferente. Infelizmente que assim é. O que é pena é que estamos ligados ao mundo, conhecemos o que é mais moderno e o que é melhor para todos, mas e uma vez que se está a falar de património, deste galardão que tivemos, que foi o reconhecimento da Reserva da Biosfera, é pena que o que são as nossas tradições, o que foi a nossa história, tenha dado assim um pulo, se passa à frente. E hoje eu vejo toda a gente está ligada às redes sociais, toda a gente tem o que é mais recente, as notícias estão sempre a cair. E se perguntaram a um jovem se lembram o que foi o porcento há 50 anos, todos eles dizem logo que não sabem nem querem saber. Porque às vezes também se falou muito, se dizia muito aquelas pessoas que realmente sofreram mais, têm um passado mais um pouco mais triste, mais sacrifício, querem ver aquilo como uma coisa que é melhor esquecer na falar. Mas eu acho que era importante alguém falar disso, para que os jovens hoje, os habitantes de Porto Santo hoje, especialmente a malta mais nova, tenham a consciência daquilo que os seus antepassados, avós, bisavós, passaram e valorizarem mais aquilo que hoje têm. E, por exemplo, chegamos a ter um grupo na escola da primária, que era o Clube do Património. Quando eu contava isto um pouco do que era ter o pão e não ter a farinha e não ter, eu dizia a eles: hoje a vossa dificuldade hoje era uma pastelaria e escolher o pão ou o bolo que querem. Antigamente não, olha, se tu tiveres o bolo do coco, ou o pão de milho, ou o bolo de coisa em cima da mesa, já é uma riqueza, coisa. E eles ficaram assim, de certeza, isso é possível. É possível. E, por exemplo, um dia deste eu via na página da Reserva da Biosfera, do Porto Santo, um carreireiro, uma fotografia de um barco carreireiro. E devo dizer que eu vejo aquilo com uma certa revolta e com uma certa tristeza. Por exemplo, na altura, quando soubemos que aquele barco, que é mais um pouco da nossa história, que fazia as ligações entre a Madeira e o Porto Santo, que transportava um pouco de tudo, até passageiros, na altura, quando soubemos que ia ser comprado por alguém que estava na Suécia, que ia levar para lá o barco, o nosso grupo fez uma certa força, alertou nessas entidades para a importância da gente manter pelo menos um carreireiro, e ele estava num local tão bom que era junto ao Quais, onde podíamos fazer um pequeno museu, onde as escolas iam visitar, saber um pouco da história daquele barco. Mas pronto, não nos ouviram, outros ouviram, mas disseram que não havia possibilidades. E infelizmente, como aquele carreireiro, que se chamava o Cruz Santa, foi embora, foi para a Suécia, outros acabaram por se degradar, outros também, há um que está na Madeira, em Machico, já completamente destruído e abandonado, e etc, etc. E é pena, e há que haver outra visão, outra persistência, um atuar mais rápido das nossas entidades, para que não se continue a perder o pouco que a gente tem. E eu acho que uma das coisas que é urgente fazer é nas nossas escolas, e desde pequeninos, incutir este gosto pela preservação do nosso património. Porque aquilo que a experiência que eu tenho tido a nível das escolas, e tive um projeto desse que já falei, do Clube Património, do grupo infantil, que tivemos um grupo de folclore infantil, em que crianças de 6, 7, 8 anos, aqueles que ficaram com aquilo até hoje. E se ouviram hoje, que alguns já são pais também, eles a falar do seu património não tem nada a ver com aqueles que da mesma idade nunca tiveram esse conhecimento. Chegámos a levar os alunos dentro de um moinho de vento para eles saberem como é que aquilo funcionava. Chegámos a levar as crianças a uma casa de salão para eles verem onde é que os antepassados viviam, as dificuldades, a uma eira, a ver o que é que se fazia numa eira. E tudo isso são atividades que hoje não se faz.
se for a uma escola primária, se for ao liceu, não se fala destas coisas. E quando ainda se fala, onde se dá educação, não estou a ver, em termos futuros, termos gente que se lembre que temos um galardão de reserva da biosfera e que é preciso, em cada espaço local que a gente passa nessa terra, ver onde é que temos que preservar, temos que cuidar e temos que divulgar. E pronto, isto é algo que é uma responsabilidade de todos e que o mais urgente possível temos de trabalhar neste sentido. Aquilo que eu vou dizer não é novidade. Quando se às vezes fala da cultura tradicional, especialmente do folclore, todos dizem que realmente é bom. Eu vou falar isto porque já estou nisto há 46 anos e há conversas que eu ouço a minha vida é toda. Muito bem, fazes bem, deves continuar, ainda bem que tens essa vontade de manter o grupo de folclore e outras atividades que fazíamos que com os grupos de folclore devem fazer, mas depois quando toca a dizer assim, olha, mas nós precisamos deste apoio, precisamos que se faça mais isto, que se faça mais aquilo, há verbas que é preciso ter para investir nisso é que mais, aí começa o problema. Está bem, vamos projetar, vamos fazer. Devo reconhecer que algumas entidades têm essa preocupação, deram-nos esse apoio, mas eu, quando falo, não posso falar também só da parte do nosso grupo, mas em termos gerais daquilo que faço, pelo menos na minha ilha. Mas isto é transversal, porque pelo conhecimento que tenho, e até estou ligado à Federação de Folclore Português, porque o nosso grupo é um grupo que é associado desde 77 à Federação, faço parte também dos conselheiros técnicos da Federação e sei que isto é um problema quase global, especialmente a nível vou falar mais concretamente a nível do nosso país, porque isto é um problema que todos os grupos de folclore se debatem. Há vontade enorme e há uma persistência enorme e vemos esse reconhecimento, pelo menos através da mensagem, mas não se pode ficar só em palavras, porque senão, eu dei o exemplo do Bordo Carreireiro e do outro exemplo que me custou muito aqui há uns anos atrás, em que eu ouvi vir aqui alguém do continente, Portugal continental, em que comprou uma série de peças etnográficas que tínhamos cá e que nós também alertamos, o preço não era por aí além, e passou ao lado, e não se tem verba, e na coisa, e foi um contentor que saiu do Porto Santo, cheio de peças etnográficas, e foi um pouco nessa história que saiu. E hoje, às vezes, passamos numa casa de salão, uma casa antiga abandonada, o que é que nós vemos lá? As paredes e nada mais, porque na altura houve uns aspectos que, olha, vamos aproveitar isto, que isto mais tarde a gente faz aqui uma remodelação e passamos qualquer coisa, fica bem apresentado e põe lá na sala, não sei o que mais. E nós no Porto Santo, embora eu reconheça que se calhar aquilo que até os meus avós diziam já, e os meus pais, quando olhavam para aquela peça, que usavam na eira, outros que transportavam água às costas, olhavam para aquilo e diziam, olha, isso só me traz mais memórias, deixa lá o senhor levar isto, ele não se quer pagar nada, deixa levar. Mas infelizmente não houve alguém que tivesse essa preocupação de não, isto aqui a pessoa pode não gostar, mas há um pouco de história aqui nisto, porque os nossos jovens devem saber porque é que não gosta disto e para que é que isto serve e como é que foi utilizado. E infelizmente há muita coisa que os nossos jovens, na última vez, foi o ano passado que tive uma pequena palestra no liceu, a convite de um professor que estava na área também da parte do património, em que eles, ao falar de certas coisas, jovens com 14, 15, 16 anos, eu ficava assim espantado, não saberem disto, não saberem daquilo, o que era isto, o que era aquilo. E eu perguntava, mas na vossa casa os pais não falaram? Olha, meu pai também não sabe nada disso, meu pai também é como eu, quer computador e não sei o quê, e prontos. E às vezes falta um pouco também
em cada casa, se calhar, de lá de vez em quando, ou a pegar num livro sobre o Porto Santo, ou algumas imagens que se partilha, mas pronto, aquilo passa ao lado e é um conjunto de coisas relacionadas com o nosso património, com essa história, que vai continuar a passar ao lado se não houver uma intervenção urgente. E isto é uma mais-valia, esta situação da Reserva da Biosfera é uma mais-valia, é um alerta. Não podemos fazer, pronto, temos o certificado, não sei o quê, agora não é preciso fazer mais nada. Não, agora que é preciso fazer. E pronto, porque não basta dizer quem nos visita, sabendo que somos Reserva da Biosfera, é uma mais-valia, mas é preciso saber o que é que temos para oferecer e dizer a essas pessoas, quando chegarem aqui, fazer a pergunta: então, Reserva da Biosfera, o que é que está sendo feito? Onde é que eu vou visitar o monumento? Etc, etc. Não pode ser, vão à praia e está tudo feito. Olha, o nosso grupo nasceu em 1963, mais concretamente estreou-se a 1 de novembro de 1963, no mesmo dia que comemoramos o achamento do Porto Santo, o dia 1 de novembro. Desde então o grupo manteve quase sempre a sua atividade, teve ali uma interrupção entre 67, 70, se não me engano, mas daí para cá tem estado sempre em atividade. Os primeiros anos de existência do grupo, o grupo foi criado pelo Padre Martins Júnior, na altura que era um pároco que era jovem, foi a sua primeira paróquia e era um grande músico, ainda hoje é, e percebia-se logo que havia que se fazer qualquer coisa em termos de animação, de um grupo que se juntasse para cantar e tocar e dançar, que não havia, e com essa vontade ele conseguiu, criou o Grupo de Folclore de Porto Santo. Ele é daqui também? Não é daqui, ele é de Machico, da Madeira. Só que depois ele foi embora, 1 ano e meio depois, há 2 anos, entretanto que o outro pároco, o nosso grupo tem uma história muito ligada aos senhores padres que passaram por aqui. E, por exemplo, quando entrei em 76 também era um padre que estava à frente do grupo e a partir daí mantivemos sempre a nossa atividade. Na altura não éramos considerados um grupo de folclore, especialmente em termos de apresentação, de trajes, coisa, mas felizmente que depois iniciámos esse trabalho e em 87 felizmente estreámos pela primeira vez o nosso traje característico. Foi um trabalho feito, tivemos um ano, todos os domingos fizemos a auscultação às pessoas mais idosas do Porto Santo, que nos contaram o que vestiam, o que calçavam, o que usavam. Foi um trabalho fantástico, foi um registro que ficou importantíssimo. E a partir daí também foi outra catapultada a parte do nosso grupo. Também quem estava ligado ao folclore, mesmo ao folclore, começou a ver o grupo de outra maneira. Era um grupo que se apresentava não só com as suas danças características, que não são muitas, mas também com o seu traje característico e com uma representação digna daquilo que eram as tradições do Porto Santo. E depois, pronto, a partir daí o nosso grupo foi convidado para participar em mais festivais. Já percorremos o continente português de sul a norte praticamente. Já fomos 2 vezes à Venezuela, fomos uma vez aqui há 5 anos atrás até a Espanha, a primeira vez. E pronto, e para além de haver esta preocupação em termos das danças, dos tocares, dos instrumentos, do traje, também temos feito outras atividades relacionadas com o nosso património. Portanto, aquilo que eu falei há pouco, da experiência que tivemos nas escolas, de outros trabalhos que fizemos com os elementos. Fizemos trabalhos de recolha relacionados com tradições de Natal, fizemos outras atividades relacionadas, por exemplo, com uma preocupação que ainda hoje temos, pela altura da Páscoa, a confecção do palmito, em que fazemos uma formação com os elementos, aprender a fazer o palmito, e uma série de atividades, e a relação, por exemplo, ao nosso aniversário,
fazemos sempre questão de fazer algumas atividades, fazemos algumas reuniões, alertamos de vez em quando as nossas entidades para esta preocupação nossa. E outra atividade que também temos como parceiro principal é a realização de um encontro de folclore que se realiza já há 17 anos no Porto Santo, e que é uma maneira também, não só de nós também divulgarmos as nossas tradições, mas também trazermos até Porto Santo outras culturas, é um encontro de culturas que temos, e é uma organização da Junta de Freguesia, em que temos o privilégio de participar, de sermos parceiros. E pronto, e fazemos, uma vez também estamos ligados à Federação, somos alertados de vez em quando à importância de mantermos esta proximidade com as escolas, de sermos persistentes em fazer, em ter o cuidado com o nosso património, porque realmente o folclore não é só dançar, tocar, cantar, é mais do que isso. E temos tido essa preocupação dentro daquilo que podemos, acima de tudo dentro do grupo, vamos alertando nas jovens para isso. E é importante, e eles também têm esse papel, aquilo que vão aprendendo no grupo, também transmitirem cá fora aos colegas, e nós de vez em quando alertamos, olha, transmite isso ao teu colega, vê se eu traço para cá também, que é uma dificuldade enorme que nós temos. É se calhar a dificuldade maior que temos, principalmente neste momento, é conseguirmos cativar os jovens para a associação. Quantas pessoas têm? Neste momento temos cerca de 30 pessoas ligadas ao grupo. Quais as idades? É pouco, temos desde os 11 anos até os 70 anos. Mas é uma dificuldade enorme, atendendo àquilo que dizia há pouco. Se não formos nós, que andamos nestas coisas de folclore, a irmos às escolas, não há essa iniciativa da parte das entidades, da parte das escolas, de fazer mais estas atividades a nível da educação. E quando eles, nas escolas, não ouvem falar, infelizmente vejo, constato que da parte dos professores a maioria também não tem essa abertura, porque também, pronto, têm os seus programas curriculares e temos tudo programadinho, e este ano não dá, e para o ano já temos não dá, e é pena que não se crie este espaço. Agora, tem que reconhecer, por exemplo, na escola do Campo de Bosch, na escola primária, há uns 3, 4 anos esta parte, retomaram a parte do grupo infantil, o que eu louvo, e até de vez em quando dou a minha colaboração. Louvo o trabalho, precisamente, da professora que está à frente, a professora Nazaré Cunha, que é uma mais-valia, e que espero que continue. Também tem que louvar a parte da diretora que lá está, que se não houver vontade destas poucas pessoas, se calhar também passa ao lado. E também, por sua vez, as crianças e os pais que apoiam, que gostam e que mantêm este grupinho, que em termos futuros, se mesmo que eles não ingressem no nosso grupo, mas já ficaram com aquilo ali, e é uma idade excelente para a gente incutir este gostinho pelo folclore, pelas nossas tradições, e espero que isso continue. E da parte do nosso grupo também, de sempre termos essa colaboração, da parte quando houve outro grupo de folclore e o Clube de Património, e estamos sempre disponíveis, é uma coisa, de vez em quando falo com eles, estamos sempre disponíveis a dar esse apoio, porque sabemos, eu de modo especial, porque convivi alguns anos de perto com as crianças, que é o melhor que a gente tem que fazer. É nelas que a gente tem que depositar esta confiança, e em termos futuros são eles, porque daqui a uns anos eu não vou estar por aqui, outros não vão estar, e se não forem eles, tem que ter aqui alguém a lançar a semente e ir cultivando, senão... Sim, eu lembro-me, desde criança, por exemplo, no apanhar o trigo, as pessoas, para amenizar o calor, o
o esforço, o sacrifício, cantavam várias canções, não muitas, como também no final do dia ou da semana, à noite tocava-se, cantava-se também um pouco para esquecer aquele sofrimento que tinha sido o dia a dia de trabalho do campo. Em termos do grupo de folclore, temos as nossas danças mais tradicionais, que é a dança da meia volta, o baile do ladrão, o baile sério. Depois temos umas que são populares, que se popularizaram no Porto Santo, como a ciranda, a padeirinha. E temos ainda outras danças que são consideradas danças populares recreativas, porque foram criadas para um momento. Por exemplo, na altura da fundação do grupo, o Sr. Padre Martins sabia que havia o baile da meia volta, sabia que essas danças, desculpe, características, mas em termos de repertório para uma atuação, não podiam fazer atuações só com 3, 4 danças. Então, mas sempre com aquela preocupação do que era tradicional, da vivência dos porto-santenses, criou, escreveu, compôs, tanto em termos da música, da letra, da coreografia, algumas danças que ficaram sempre na parte do grupo. Duas danças são relacionadas com a apanha do trigo, uma dança que é muito conhecida, que é os moinhos de vento, que simbolizam o moer das velas do moinho a moer, da parte lenta quando não há vento, da parte mais rápida que quando as velas estão a moer, estão a rodar e estão a moer o trigo. Portanto, foram músicas, danças que não podemos considerar danças características, porque não são danças que os nossos antepassados dançavam que nos passaram. Portanto, e temos essa consciência e é essa a verdade que temos que dizer e transmitir. Mas prontos, acima de tudo, preservar aquilo que é muito nosso, são aquelas danças tradicionais e que no nosso dia-a-dia, semanalmente, quando ensaiamos, nas atuações, primeiramente são essas danças que são nossas e que são diferentes, que nos caracterizam, e a riqueza do folclore está acima de tudo na diferença. Também tem uma parceria, por exemplo, com os artesãos que fazem as coisas para o grupo folclórico com essas crianças para ensinar esse... Olha, isto tem sido uma preocupação nossa e é com muita tristeza que eu e muitas pessoas ligadas à tradição, neste momento constatamos que, por exemplo, não temos nenhum artesão dos que tínhamos que faziam os cestos de canavieira. Felizmente há uma rapariga que começou e está com muita vontade a tentar fazer os cestos de canavieira, mas de um momento para o outro, acho que, se não me engano, foi no mesmo ano, os 2 artesãos que faziam os cestos de canavieira faleceram. E, por exemplo, tivemos aqui há uns 3 anos atrás, eu fiz questão de levar um senhor, o Sr. João Melinho, que fazia os cestos de canastra, que é muito conhecido cá, que fez muita cestaria em termos da canavieira. Levei ele à sede do grupo para ele fazer um cesto do princípio ao fim e transmitir, ensinar aos nossos elementos. Ele até fez questão de cada um deles começar a fazer um pedacinho, mas no final dessa atividade ficou a ideia, e ainda bem, eles valorizaram o trabalho que o Sr. João Melinho fez, mas disseram logo: Sr. Duarte, não quero isto para mim de maneira nenhuma, porque é um trabalho que não é fácil de fazer. O senhor fazia porque tinha uma paixão por aquilo que sempre fez, segundo sei, e numa entrevista que tive com ele, desde criança foram os avós que lhe passaram aquele gosto por fazer, mas porque chegou a uma altura em que, assim, nós pensávamos, o senhor vai fazendo, e temos 2 artesãos que vão fazendo, mas não houve aquela preocupação, não. Hoje temos que tomar uma decisão, de maneira que o senhor já tem uma certa idade, vai partir e há que deixar alguém preparado para fazer. Mas só que, como lhe disse, e foi uma experiência boa, mas uma conclusão menos boa, vendo que esta juventude não está para fazer trabalho precisamente só por gosto.
E é isso que falta. Há muita gente que tem vontade, sabem fazer, ou conseguem aprender a fazer, conseguem, mas não é suficiente. Dizem logo, mas eu vou fazer isto só porque tenho vontade, e depois eu vou fazer isto para quem? Quem é que vai comprar? Isto é aquela. Vamos bater todo ao mesmo. E nós fizemos esse trabalho com o senhor, fizemos uma demonstração também sobre o chapéu de palmito, que hoje só temos uma senhora que faz, e é a mesma rapariga que a Vera Menezes também já se está empenhando em continuar, mas que é um trabalho que é muito difícil. Nós tivemos aqui, nós fazemos sempre uma pequena exposição na altura da Páscoa, que é sobre aquele trabalho que a gente faz sobre a formação, como funcionar um palmito, que levamos no domingo de Ramos. Tradicionalmente levavam no domingo de Ramos o palmito. E fazemos essa exposição durante aqueles dias da Páscoa, e fazemos questão de pôr qualquer coisa sobre a confecção do chapéu de palmito. E as pessoas que nos visitam gostam, querem adquirir um chapéu, mas não sabem como às vezes, e é difícil. Se aparecer 5 pessoas no Porto Santo, todas elas querem comprar um chapéu, não conseguem, porque neste momento é só aquela senhora que faz o chapéu de palmito. Depois dá-se o mesmo problema e diz aos jovens: olha, vocês estão a ver como é que se faz um chapéu de palmito? E nós usamos no nosso grupo, há um traje que usa o chapéu de palmito. Eles dizem logo: nem pensar, não me falam nisso, porque ouvir a senhora fazer uma trança com 12 palhas a bordar aquilo, que tem que fazer X metros para conseguir fazer um chapéu só, e não falando do processo anterior, que é apanhar o palmito, pôr a secar, depois fazer as coisas. Aquilo é um trabalhão que ninguém imagina. E eles dizem logo: mas eu vou ter aquele trabalhão para quê? Vão comprar o chapéu, e depois há pessoas que acham caro, sabe como é? Quando se fala comprar uma peça de artesanato original, que seja mesmo o nosso artesanato, não é um chapéuzinho que vem de fora parecido e que se põe lá um rótulozinho que é Porto Santo, isso é 2, 3 euros, e se for um chapéu, a coisa vai custar 40 euros. E há delas pessoas que pensam logo: 40 euros, então vou ali e compro por 2 euros e coisa. Mas agora, aquilo que eu tenho constatado, e é isso que é importante ter em conta, como temos este galardão, é que tenho-me apercebido que há pessoas que realmente querem isso. E eu tive ali pessoas na visita da exposição que diziam: senhor, eu dou 80 euros por um chapéu destes. Ela, depois de ter visto a sequência do trabalho que dá a fazer um chapéu de palmito, houve uma senhora do continente que teve ali e disse: meu amigo, eu não dou 40, eu dou 80 euros por esse chapéu, eu dou o dobro. Mas pronto, a senhora dá, mas onde é que ela vai comprar? E pronto, voltamos ao mesmo. Há que sermos mais unidos todos e ver que realmente há que fazer um investimento, não só na mensagem, nas palavras, como me estou a dizer agora, porque já digo isto não sei quantas milhentas vezes e não me canso de dizer, e tudo o que seja para bem da minha terra e para preservarmos e divulgarmos um pouco daquilo que temos que é nosso. Sou incansável nisso, mas pronto, há que fazer mais alguma coisa e há que termos mais vontade de outras partes para que realmente a gente consiga preservar, ter, divulgar e oferecer a quem nos visita. Pode contar para a gente um pouco sobre esse processo da candidatura? Olha, foi um processo interessante. Da minha parte, fiquei extremamente feliz, não só por ver o que é que tínhamos, o que é que esta reserva da Biosfera tratava, porque no fundo eu senti quase um respirar de alívio, porque fiquei satisfeitíssimo em ver que aquilo que se exigia da parte da reserva da Biosfera, da candidatura, sobre concretamente a nossa área do grupo, nós tínhamos feito.
tínhamos o nosso trabalho praticamente feito, dentro do possível. Estava de consciência tranquila. Porque, por exemplo, nós tínhamos sempre em conta, como grupo associado à Federação, uma convenção da Unesco de 2003, se não me engano, em que alertava os grupos, e não só, e as entidades, para a importância da salvaguarda do nosso património cultural e material da humanidade. E isto, pronto, já abrange tudo, não é só dançar, e foi um pouco disso que nós estivemos fazendo até aqui. Mas, pronto, foi gratificante fazer parte, principalmente com a equipa que trabalhou nesta candidatura, desde a pessoa que estive mais à frente, a doutora Susana Fontinha, depois a engenheira Ruina, a Rotarial, e todo um conjunto de pessoas que se envolveram nisto. E é uma prova quando nós temos entidades, associações, grupos, pessoas com o mesmo entusiasmo como a gente consegue as coisas. E o resultado está aí. Agora não podemos dizer, como dizia há pouco, está feito, não. Agora é que é aproveitar este reconhecimento, e temos realmente valores muito próprios, únicos do Porto, que há que trabalhar, agarrá-los e trabalhá-los seriamente para que o mundo todo possa realmente valorizar aquilo que temos de único. Qual o próximo passo? Olha, é um pouco daquilo que eu queria falando até agora. Portanto, temos um conjunto de valores. Fui reconhecido. Pensamos muito, e no meio da volta para o turismo, apostamos muito a que nos visitem. O que tem que fazer agora é como é que está o nosso património, o que é preciso requalificar, o que é preciso valorizar, o que é preciso fazer, construir, o que é preciso, em termos de divulgação, um conjunto de coisas que, como dizia há pouco, quem chegar ao Porto Santo e que diz assim, olha, tenho aqui um desdobrava qualquer em que tem aqui que Porto Santo é reserva da biosfera. Eu posso ir visitar os moinhos, posso ir visitar uma casa de salão, posso ir ver os fontanários, varedas, os miradores. Podem. Condições é que eles estão, as pessoas vão, gostaram, realmente este certificado foi bem atribuído, e o turista vai sair daqui e vai dizer, quando chegar lá fora, olha, vocês que visitem a Ilha de Porto Santo, que realmente vale a pena, tem um galardão que é merecido, etc, etc. E é isto que na cabeça de cada pessoa, cada porto-santense, especialmente naqueles que estão em vários lugares, possam trabalhar neste sentido, e é isto que temos que agarrar e ir em frente. E no nosso dia-a-dia ter esta preocupação. Olha, eu passei hoje num fontenário que é histórico, mas que tem uma parte da cantaria estragada. É preciso ir lá urgentemente, porque amanhã passam lá outras pessoas, pode já não estar, não. Isto é um pequeno exemplo. E pronto. E eu acho que é isso que tem que ser feito. Em relação aos festejos, por exemplo, temos os nossos arraiais tradicionais, religiosos, e temos outros arraiais que já têm um certo, festas, digamos, em que já ganharam um certo cartaz, já ganharam uma certa tradição, não sendo tradicionais mais anos, digamos, porque não se pode dizer que é tradicional uma coisa que é feita há 5 a 6 anos, mas já ganharam um certo cartaz e já é conhecido lá fora, porque, por exemplo, estamos perto agora do São João. É um ponto alto no Porto Santo, as festas do Concelho, as festas populares de São João, onde, por exemplo, as marchas populares, tradicionais, retratam um pouco da história de Porto Santo. Eu tive a felicidade de fazer parte de uma das marchas
e sei como é que as coisas funcionam. Uma das preocupações, ainda bem, da parte da entidade que organiza, da nossa Câmara Municipal, é que cada marcha trate de um tema tradicional e que investigue e que, ao desfilar na cidade, nas ruas da cidade, as pessoas fiquem com uma ideia que realmente, por exemplo, uma marcha que vai trabalhar a parte dos moinhos de vento. Quem nos vê que realmente, desde os trajes, desde os símbolos, os óculos, que vão ali representado algo que é característico dos moinhos de vento. E depois são 4 marchas, cada marcha leva um tema. E isso é uma mais-valia, por exemplo, e há que haver sempre esse rigor, não deixar de atropar o que é realmente um pouco da nossa história, aquilo que representam. E isto, por exemplo, é uma festa que devemos continuar e que tem essa importância, e não só pela paixão que os porçantes têm pelas suas festas tradicionais, as festas populares, a festa do Conselho, mas tendo sempre em conta o que é nosso. Não, por exemplo, se as marchas começarem a desfilar com uma jerico na mão e com uma roupa como se usa no Santo António, São João do Porto, pronto, as pessoas chegam aqui, olha, este eu vejo lá no Porto, eu vejo noutra coisa. Portanto, isso tem havido esse rigor e isso é importante. Em relação aos arraiais, as festas religiosas, também, felizmente, se tem mantido e, portanto, eu também faço parte de uma confraria. E como responsável dessa confraria, uma das coisas que também tento manter, aquilo que realmente, e vamos ouvindo, e é importante ouvir os nossos antepassados, há coisas que temos que adaptar, modernas e coisas, mas sempre mantendo aquelas características antigas na igreja, a nível das romagens, etc. Porque é isso também, essa diferença, que quem nos visita, que se visita no fim de semana, há cá uma festa religiosa, e se nós apercebemos cada vez mais, as pessoas, quando estamos naquela altura de ornamentar, as pessoas perguntam, mas isto é diferente, porque é que há assim, porque é que a bandeira tem uma cruz, porque é que a igreja tem esta verdura aqui, porque é que tem estas flores, etc. Isto, tudo isso também há que ter essa preocupação de manter, porque é diferente. E em termos das nossas festas religiosas, felizmente, com muito sacrifício, porque é difícil manter. E está, mas bateram mesmo. As confrarias debatem-se com o mesmo problema que os grupos de folclore também. As confrarias sobrevivem daquilo que os sócios oferecem, daquilo que as pessoas oferecem quando vamos pelas portas pedir. Em termos dos arraiais, também temos esse apoio da parte da Torquia, da Câmara, e de outras entidades também dão algum apoio, mas às vezes não o suficiente, porque também, olhando à parte mais atual, temos os nossos jovens que querem ir ao arraial, não querem ir dentro da igreja rezar um pouco, querem saber se tem boa música, cerveja fresca e comes e bebes, para se divertirem um pouco. E isso também, pronto, não é dizendo que é outra parte, mas é uma parte fundamental do arraial. E se calhar os jovens que vão ao arraial interessem, se houver dos que também se interessem pela parte religiosa, que também vão dentro da igreja e vejam a ornamentação e assistem à missa, também é importante. E, portanto, temos que conseguir conjugar estas duas coisas e temos mantido os nossos arraiais tradicionais e pronto. E vamos lutar dentro das nossas possibilidades para manter essa tradição que é muito nossa e que se deve manter, sem dúvida. E os festejos de Natal, aqueles também são muito diferenciados? São diferentes, especialmente em termos da região da Madeira. Da Madeira são muito diferentes em relação ao continente. Mas são umas festividades que se vive muito intensamente aqui no Porto Santo. Há aquela tradição, não sei se vocês conhecem, que antes do Natal, a preparação, temos as missas do Porto, em que há 9 missas antes até chegar à noite de Natal, em que as pessoas vivem muito aquelas missas. Depois os senhores padres fazem questão de há uma missa
cada dia uma missa por cada sítio. Depois as pessoas de cada sítio gostam que a sua missa seja melhor, seja mais bem animada, e isso é bom hoje em dia, e é algo que se mantém nas pessoas. E vi-se com esta pandemia a falta que fez, aquilo que se falava, e não se pode ir às missas, e não se pode fazer aquelas... E depois também, por exemplo, na parte do nosso grupo, também temos essa preocupação de manter algumas tradições, e não foi por acaso que houve um ano que fizemos um trabalho em que, entre aquela pausa do Natal e o fim de ano, dividi o grupo em vários grupos, e cada grupo foi a um sítio perguntar às pessoas mais idosas o que se fazia no Natal, desde a preparação, as missas de porto, como já falei, a noite do gol, que chamamos, a noite de Natal, o que é que se comia, o que é que as pessoas preparavam, o que é que se vestia. E isto também foi um trabalho enriquecedor e que ficou. E que os próprios jovens ficaram assim: não fazia ideia que no Natal tinha que se fazer isto, que se fazia aquilo, que se comia isto, que as pessoas... Por exemplo, aqui há 50 anos atrás, a canja e a galinha só se comeram no Natal. Agora estamos fortes de comer galinhas e frangos todos os dias. Mas as pessoas estavam ansiosas para chegar àquela época e poder comer uma canja e uma galinha, etc, etc. E a tradição de Natal vive-se muito bem, muito intensamente, e ainda bem. E depois também é mais os preparativos. Eu acho que o Natal, a vivência que se tem antes daquele dia, sabemos que se prolonga. Temos depois também o Cantar dos Reis, que é do dia 5 para o dia 6 de janeiro, termina no Santa Marca de 14 para 15, que chamamos o varrer dos armários, que é o fechar, mas aquela correria, as conversas que as pessoas têm. Então, já fizeste... Antigamente as pessoas reuniam-se num lugar só, por exemplo, ou duas, que eram as padarias, para fazerem as broas. As pessoas tinham um forno em casa, faziam em casa os bolos doces, as broas, as escolhas, e então já fizeste as tuas broas, já sentia-se aquele cheirinho no ar, onde as pessoas estavam fazendo aquilo. Tudo isto é aquela coisa, aquele espírito natalício, e que se vive muito intensamente nesta ilha, não só, mas estamos a falar aqui, portanto, e que se mantém, e espero que se mantenham, porque é realmente algo que nos diz alguma coisa, e que é bom, e que se vai transmitir esta vontade, este sentimento, aquilo que sentimos, que é o mais importante. Se não sentirmos, e se não gostarmos, não conseguimos fazer, passa-nos ao lado. E essas recolhas vocês guardam? Tem livros publicados? Infelizmente livros não temos, mas já temos idealizado agora fazermos para os 60 anos do grupo. Fazemos um lançamento, um registro de todas estas recolhas, mas temos arquivado, e de vez em quando vou lá buscar e mostro aos mais novos, digo: olha, houve alguns trabalhos que fiz questão de pôr lá fotografias dos alimentos. E eles olham para aquilo e dizem: olha, este é o pai do meu colega. Alguns dizem: olha, este é o meu pai, que era pequenino, não sei o quê. Mas está lá. Fizemos um questionário e está lá escrito. As pessoas, até quadras, depois no final punho: olha, se as pessoas, há pessoas que vocês vão perguntando coisas, e vai chegar a uma altura que elas vão ter vontade de dizer uma quadra, de cantar. E aconteceu. E houve quadras que eles registaram, que as pessoas cantavam antes do Natal, antes dos Reis, naqueles serões de que bebiam a canja e não sei o quê. E temos lá aqueles dossiês, cada grupinho fez o seu trabalho, e está lá arquivado com os registros, com as fotografias, e é uma mais-valia. E realmente a gente tem a vontade. E já tivemos o cuidado de digitalizar para guardar, é uma mais-valia também, em termos de arquivo, mas é nessa vontade de restar isso para, em termos futuros, ficar algo registado, quem quiser consultar, e é um pouco da nossa história que fica ali registado. Eu acho que para mim, é uma concretização, é algo muito bom, que a minha terra merecia, a minha terra, a nossa terra dos porto-santenses,
que é um culminar de um pouco, em termos do património, daquilo que estou inserido, é pouco um reconhecimento de tudo aquilo que foi feito. E da minha parte pessoal e dos que têm-me acompanhado, é algo de dizer que pode ser assim, olha, valeu a pena, foi bom aquilo que a gente fez e se calhar devíamos ter feito mais, mas também não tínhamos mais meios. Mas no meio pequeno, os poucos recursos que da minha parte tive, porque não havia computadores, não havia, e muita coisa se restou e se fez à mão e pronto, fomos atualizando, ainda bem, mas ficou feito e só tenho que louvar a vontade também que houve, claro, das nossas entidades, da parte do Governo, da Secretaria, fez a doutora Susana Fontanha, que foi incansável neste, esteve à frente deste dossiê todo e foi concretizar, e eu acho que isto é histórico, é algo que temos nos agarrar e tirar o máximo partido, porque é um bem essencial da nossa terra. É um reconhecer daquilo que nós temos, que é único, que o mundo vai passar a conhecer e que se calhar um puxão de orelhas àqueles que não acreditam naquilo que têm de valor na nossa terra. Porque se é verdade que estas pessoas que eu frisei se empenharam, perderam horas de tempo para contatar outras pessoas, reuniões e mais reuniões, mas aquelas pessoas que passavam ao lado, que dizem, não vale a pena olhar sequer para os mundos de vento, não vale a pena sequer ir à pedreira, não vale a pena ir aqui, cuidar disto, cuidar daquilo. Eles são os primeiros agora, se calhar, mas afinal, alguém que está na América, nos Estados Unidos da América, alguém que está na Austrália, reconhece aquilo que temos aqui, porque aqui não é de reconhecer. E eu acho que isto, para além de ser esta mais-valia, vai dar um safanão em muitos portugueses que olhavam para as coisas de maneira diferente. Não vale a pena, desprezo, etc. E afinal, eu costumo dizer muitas vezes, e tenho tido algumas experiências, principalmente no nosso país, e uma das zonas que eu conheço mais um pouco, que convivo muito, é na zona do Minho. E eu costumo dizer aos meus elementos, para aquilo que tenho visto, e quando vejo um jovem, e isto acontecia de 12, 13 anos, que um dia foi nosso guia, dizer assim, olha, vamos visitar aqui umas ruínas. E ele chegou ali a uma zona onde tinha uma pedra, tinha lá qualquer coisa escrito, e ele a contar uma história daquela pedra, porque é que aquela pedra está ali, porque é que é preservada, e nós ficámos todos assim. E tinha malta nova que dizia assim, eles estão malucos, estão uma pedra, aquilo que é que... Mas quando aquele jovem de 13 anos começou a contar a história, olha, isto aqui conta-se que há 500 anos uma rapariga veio fugida de um agressor e caiu aqui e que desapareceu e não sei o que mais. Ela a contar aquela história e eu fiquei assim, mas porque é que na minha terra, se calhar os jovens iam dizer, aquela pedra vai ser arrancada que está atrapalhando a passagem. E temos umas poucas de pedras assim, digamos, entre aspas, na nossa terra, que falta isso. Falta ir àquela pedra, dizer que aquela pedra tem a história, que há alguns anos, por exemplo, podia ter salvo uma vida, podia ter ajudado os nossos antepassados a qualquer coisa. E, vou dar um exemplo, por exemplo, se esta juventude chegar ali ao cais e tiver lá num pilhar, dizer assim, olha, o tal cantor famoso passou aqui e pôs a mão aqui em cima. Quero dar um beijo no pilhar que ele passou aí. É verdade, isto é uma realidade. Para aquilo que eu vejo, que eu também lido com jovens. Mas se disser assim, olha, o Cristóvão Colombo passou aqui, chegou aqui, encostou-se e disse um poema para a Praia de Porto Santo.
Quer saber lá o que Cristóvão Colombo, sei lá o que ele disse. E pronto, é isto que é a realidade. E o que é que significa Porto Santo por si? Olha, costumo dizer que é o meu paraíso. E eu cada vez mais gosto da minha terra. Se eu começar, porque eu tenho, como jovens, toda a informação a cada momento pelas mãos dentro, vejo este galardão e cada vez mais me sinto um privilegiado de ser do Porto Santo. Nasci aqui, tenho a minha vida aqui, a minha família, tenho as minhas atividades, participo em muita coisa em termos culturais e tenho pena não ter 20 anos agora para fazer mais coisas. Mas amo a minha ilha e deixo o apelo em que, principalmente aqueles que nunca visitaram, que visitem, que descubram o Porto Santo, e aos nossos porto-santenses que valorizem mais, olhem com outros olhos a sua terra, porque a paz, o sossego que temos aqui, os valores patrimoniais são únicos e temos de trabalhar todos nesse sentido. E se amarmos a nossa terra e aquilo que fazemos por ela, vamos ser mais felizes e vamos ser cada vez mais reconhecidos. E penso que é essencialmente isso, a mensagem e aquilo que eu sinto é isto. E aqueles que pensam, porque infelizmente eu ouço às vezes dizer, alguns portugueses dizer, quem me dera sair desta terra. Mas quando eu ouço esses mesmos dizerem, 2 anos depois de verem que afinal lá fora não é tão bom como está na sua terra, dizer assim, olha, infelizmente eu tive que sair da minha terra para valorizá-la agora. E espero que muitos não tenham que fazer isso, não tenham que sair dela para depois, ou se calhar precisam fazer isso. Olha, vou dizer uma quadra. Estou a ver ali a filha da Susana Dias, que é a minha prima que esteve no grupo. Ela cantava no Boda Branca, Porto Santo, minha terra, és o meu berço de embalar, por isso, no quanto canses, no quanto possas cansar. Isto exprime um pouco do que é nascer aqui, viver e nunca se cansar dela. E eu nunca vou cansar da minha terra.